Olá pessoal, bem-vindos novamente ao mini curso de SolidWorks. Essa é a quinta aula do nosso mini curso. Eu sou o Thiago, bolsista do PETCC da UFSM, e na aula de hoje a gente vai aprender alguns recursos para poder refinar uma peça já existente, adicionar alguns detalhes e utilizar outros recursos a mais que a gente ainda não explorou. A gente vai acabar refinando a peça utilizada na aula anterior, que seria o bloco do motor. Nessa aula, a gente vai finalizar a peça utilizando estes novos recursos. Aqui está a figura da nossa peça que a gente desenvolveu do motor. Percebam que ele só tem detalhes nesse lado e neste lado aqui não tem nada. Mas calmem-se que a gente vai resolver isso depois. Primeiramente, eu vou pedir para selecionar essa face aqui mais externa, não a face interna nem a face desse cilindro, se bem que essa aqui também poderia ser. Mas vamos selecionar essa face aqui maior em azul, clicando em cima e selecionando esboço. A gente vai esboçar aqui duas ranhuras para simbolizar um duto de água que possui dentro dos motores, de circulação de água para refrigeração do bloco do motor. E a gente vai utilizar a ranhura. A ranhura é essa ferramenta aqui de esboço e vamos utilizar a ranhura reta. Neste caso, clicamos aqui nessa setinha para expandir, ranhura reta. Se selecionar errada, depois a gente pode trocar aqui, selecionando aqui essa primeira opção. E vamos fazer o seguinte esboço. A gente vai fazer uma linha aqui e vamos fazer ela coincidente com um desses lados aqui do esboço. Vamos fazer a outra também assim. Só que ela não está coincidente aqui com este lado. Então a gente dá um ESC. A gente pega um ponto desse aqui, desse arco, por exemplo. Aperta Ctrl, segura Ctrl e clica aqui nessa linha, que é uma das bordas da nossa peça. E a gente define a relação coincidente. A mesma coisa a gente vai fazer aqui com esse arco, selecionando esta aresta aqui da nossa peça. E a gente vai adicionar a relação tangente. A relação tangente simplesmente seria um ponto do arco coincidente com essa linha aqui. Agora que a gente definiu essas duas relações, a gente vai definir que essa linha aqui, ela vai ser colinear com essa linha aqui. De modo que as duas ranhuras, têm a mesma espessura. Aqui a gente tem que ele está coincidente com essa parte aqui lateral, então está tudo certo, está tudo tranquilo. Agora a gente vai definir as dimensões das nossas ranhuras. Vamos definir uma dimensão dessa linha aqui do centro, ou dessa linha aqui externa, de 5 milímetros. E vamos definir a linha externa aqui, ou essa linha aqui interna, de geometria, de referência, em 9 milímetros. E a gente também vai definir a distância deste ponto aqui, desta linha, e o ponto desta linha aqui, da outra ranhura, de 18 milímetros. A última medida que a gente precisa adicionar é a espessura da ranhura. Então selecionamos qualquer uma das ranhuras e definimos a espessura em 9 milímetros. Dando um OK e depois um ESC, a gente vê que o nosso esboço já está totalmente definido. Para realizar a extrusão desse nosso duto de água que a gente está fazendo nesse bloco, a gente teria que ter a parte central do duto oca e a parte externa, um arco, uma espessura aqui circulando este furo, similar com o que a gente tem aqui. No entanto, a gente pode abordar de duas formas. A gente pode criar um offset de entidades, por exemplo, clicando aqui e definindo uma espessura aqui de 2 milímetros. Ele cria um contorno ao redor e depois a gente só extruda este contorno aqui do esboço. Ou a gente pode utilizar uma nervura. Eu vou fechar isso aqui, a gente não vai utilizar offset de entidades, que é um recurso assim bem simples, fácil de utilizar.
E vamos dar um enfoque na nervura, que ele é um recurso um pouquinho mais complicado de entender e de poder aplicar. Saindo do esboço, a gente pode utilizar a nervura para a nossa segunda abordagem. A nervura, ela é um recurso que ela adiciona suporte a paredes de um corpo sólido, adicionando material. E a gente pode criar também recursos com a nervura, neste caso com esboço fechado. Então vamos selecionar aqui nervura e vamos selecionar aqui, expandir a nossa árvore, o esboço. Neste caso, a gente vai definir uma espessura de 4 milímetros e a gente vai deixar ele normal ao esboço. Neste caso, vejam só, ele criou uma certa borda aqui de 4 milímetros no contorno do nosso esboço. Isso aqui seria um tipo de suporte a uma peça e daí então o centro dela é vazado, é aberto. Então não precisa estudar toda a área do nosso esboço. Ele cria um contorno ao redor e de acordo com a espessura que a gente utilizou. E daí, neste caso, a espessura ela pode ser 4 milímetros para dentro, ela pode ser 4 milímetros para fora do nosso esboço, ou o nosso esboço pode estar central ao perímetro criado. Neste caso, vamos deixar desse modo aqui, ambos os lados. Vamos deixar natural, não vamos inverter o lado material e vamos dar um OK. Vejam só, eu criei esta nervura aqui, muito similar a uma extrusão normal, padrão, só que apenas utilizando o contorno do nosso duto. E ele criou a nervura com a espessura que eu pedi. Neste caso, isso pode ser feito para conectar duas faces de uma peça e ele é vazado para conferir maior resistência e também não gastar material. Neste caso, somente o suporte seria a borda desse esboço, o contorno desse esboço aqui já é necessário para conferir suporte a uma peça. O outro tipo de nervura pode ser criado com esboço não sendo fechado, um esboço aberto. O caso pode ser, por exemplo, uma linha. E vamos aplicar aqui na lateral do motor. Eu quero conferir um suporte a essa face, ligando essa face aqui, diretamente aqui, com uma nervura. Neste caso, eu vou selecionar a face frontal aqui no nosso desenho. Eu vou selecionar uma linha. E eu vou conectar a linha do ponto superior aqui, que tem o término dessa face côncava aqui. Vou selecionar aqui. E vou selecionar este ponto aqui. Posso clicar em ESC. E essa aqui é o esboço que eu vou realizar na minha nervura. Eu posso sair do esboço ou ir diretamente clicar em nervura. E neste caso, ele vai criar uma nervura que é paralelo ao esboço. E eu não quero que o esboço meu seja central. Eu quero que ele fique para dentro do desenho. Neste caso, eu vou fazer com que a nervura seja criada com uma espessura no segundo lado do meu esboço. Neste caso, aqui a setinha é o sentido da extrusão, ou seja, ele vai criar uma borda maior aqui com a distância que eu determinar e ele vai extrudar nesse sentido aqui. Ele vai criar uma extrusão que vai conferir rigidez a essa face, nessa peça. E eu vou criar essa nervura não com 4 milímetros, e sim com 5 milímetros. Então aqui vai ser a espessura da nervura que eu vou criar e ela vai estudar nessa direção aqui. E agora sim a nervura foi criada com a espessura que a gente determinou. E dependendo da aplicação, tu vai utilizar essa nervura aqui para conferir uma maior rigidez na peça. Especialmente quando a peça possui partes circulares, côncavas e não retas. E também quando a peça talvez seja muito fina. Eu adiciono uma nervura para combater os efeitos negativos. E a gente vai realizar a mesma coisa nessa face aqui, pegando este ponto a este ponto aqui mais de baixo. Eu realizei aqui o esboço. Eu posso ir aqui novamente em nervura, clicar aqui no nosso esboço, selecionar o segundo lado, que daí vai ser esse lado aqui de dentro do motor. Eu vou inverter o lado material. Eu quero realizar uma extrusão nesse sentido aqui, em direção à peça, não para fora da peça. Então vou inverter. E eu vou definir para 5 milímetros
que é a mesma espessura anterior que a gente criou da nervura. Vou dar um OK e aqui está as nossas duas nervuras criadas. Eu também vou querer fazer um chanfro bem pequenininho nessa aresta aqui do cilindro, apenas para realizar um detalhe maior no nosso modelo. Vamos aqui em recursos e selecionamos aqui filete chanfro. E vamos utilizar o método ângulo-distância e não distância-distância. O distância-distância que a gente utilizava geralmente no nosso esboço, e daí era uma distância igual para ambos os lados. Neste caso, vamos utilizar o distância-ângulo, que a gente define a distância que o chanfro vai começar e terminar na outra face de um lado e definir a inclinação desse chanfro. Vamos definir a distância em 1 milímetro e o ângulo em 45 graus. E a gente vai selecionar aqui a borda do nosso cilindro. Neste caso, eu vou tentar visualizar aqui melhor para poder mostrar como é que funciona o ângulo distância. Então, esse aqui. Vou fazer de novo. Na verdade, eu vou clicar aqui, selecionar essa visualização normal. Eu vou clicar aqui em filete. Filete não. Chanfro. E eu vou selecionar essa aresta aqui. Vejam só essa aresta aqui. E eu vou fazer o chanfro aqui de 1 milímetro e 45 graus. Vejam só, ele criou aqui um chanfro de 45 graus. Aqui ele está, vai ficar melhor de visualizar, ele criou um ângulo de 45 graus em relação a um dos lados. Se eu aumentar o ângulo, vejam só, ele vai aumentar esse ângulo aqui em relação a essa linha normal aqui, esse ângulo aqui, mas a distância de início e fim, tende a esse lado aqui, vai continuar 1 milímetro. Vou deixar em 45 graus, que é do jeito que eu quero. Eu vou dar um OK. E aqui a gente tem o chanfro criado na aresta do nosso cilindro. Neste caso, esse lado aqui está pronto e a gente precisa fazer aqui este outro lado. Só que a gente não vai realizar tudo novamente, porque isso sim ia ser muito complicado. A gente poderia até copiar esboço e mudar plano de esboço. No entanto, vai provavelmente gerar alguns erros, vai faltar algumas referências, as definições não vão funcionar e vai dar erro de construção e a gente vai ter que fazer tudo na mão. Então, a gente vai utilizar a ferramenta espelhar, que é essa ferramenta aqui, que ela vai espelhar um recurso baseado num plano ou numa superfície para o lado oposto desse plano. Então, a gente vai querer realizar o espelhamento de tudo que a gente realizou aqui. Do chanfro, dessa nervura aqui, dessa outra nervura aqui, da nervura aqui de cima, do corte aqui traseiro. A gente não vai realizar o espelhamento, nem nesse corte central. Deste corte aqui a gente vai realizar o espelhamento. A gente vai realizar o espelhamento deste corte aqui também. E esse corte aqui a gente não vai realizar espelhamento. Então, a gente pode clicar segurando o Ctrl no corte de extrusão, neste corte aqui também, nessa nervura aqui, na outra nervura e no chanfro. E a gente vai aplicar um espelhar. Ele vai pedir para espelhar baseado em uma face ou plano. A gente pode espelhar, por exemplo, baseado nessa face, porém ele vai estar fora, ele não está centralizado. A gente vai selecionar, então, um plano que já é próprio aqui do nosso documento, que é o plano direito. E aí sim, este plano, aqui eu deixo primeiro apagar e apagar isso aqui, porque ele vai criar um segundo plano, ele vai pegar como referência. E aqui a gente tem o nosso plano direito, que está totalmente centralizado ao desenho, e vai gerar aqui o espelhamento para o lado correto. Vamos clicar em OK. No entanto, vai aparecer erro de reconstrução. Alguns itens chanfrados não estão mais no modelo. Edite recursos para selecionar novamente os itens. E o que acontece? O chanfro, então, é o problema no nosso espelhamento. Por quê? Quando a gente vai espelhar um chanfro, ele quer que exista algo que venha antes dele para poder ser chanfrado. Neste caso, um corte aqui, e daí vai gerar a aresta para poder ser chanfrada. No entanto, a gente vai espelhar esse chanfro e ele vai tomar ou como referência essa aresta aqui, ou ele vai tomar como referência uma aresta que ainda não existe. Então, para resolver isso, a gente deleta aqui o chanfro e a gente faz o espelhamento. E vejam só, o espelhamento foi feito e o chanfro não foi realizado.
Agora sim a gente pode espelhar novamente. A gente pode selecionar o chanfro aqui. Recursos a espelhar. Vou apagar aqui, na verdade eu vou querer espelhar o chanfro. E eu vou selecionar a face direita. E se eu der OK, ele vai dizer que não estão mais no modelo. Então, clicar aqui padrão de geometria e vai dar OK. E aí sim ele espelhou. No entanto, isso daqui fica complicado porque vai ter 2 espelhamentos e vamos espelhar somente um chanfro. Então vamos apagar esse espelhamento e vamos fazer o seguinte, vamos dar um sim. Vamos pegar esse chanfro aqui e vamos editar o recurso para poder chanfrar essa aresta aqui também no mesmo recurso. Mas vejam só, o chanfro veio antes do espelhamento. Aqui não tem nenhuma aresta para poder chanfrar. Então eu vou sair daqui, eu vou puxar o chanfro depois do espelhamento, porque ele é independentemente do espelho. Agora sim, eu vou editar o recurso, segurar Ctrl e clicar essa aresta aqui em torno do cilindro. Vou dar um OK. E aqui está os 2 chanfros que a gente realizou. Perceba que o chanfro não precisa realizar necessariamente no mesmo plano de esboço. Pode realizar um chanfro em qualquer parte aqui da nossa peça. E neste caso a gente editou para poder realizar o mesmo chanfro nesses 2 cilindros, utilizando o mesmo recurso. Por último, a gente vai realizar um filete. Neste caso, vamos clicar aqui diretamente, já vai ter um filete. E a gente vai realizar um filete de tamanho constante com um raio de 10 milímetros. Então, clicamos aqui 10 milímetros de raio constante e vamos filetar as quatro arestas aqui no canto do nosso motor. Nem sempre o filete vai aparecer aqui nem o chanfro pré-visualização, mas aqui a gente selecionou os 4 cantos. Às vezes, se tu mudar aqui a visualização completa, ele vai funcionar, porque daí aqui vai mostrar os 4 cantos que a gente vai filetar. A parcial só mostra o canto primeiro que a gente selecionou, mas aqui a gente percebe que tem os 4 filetes que a gente vai realizar. A gente pode fazer de raio múltiplo, porém é mais complicado de poder manusear. E a gente também pode realizar diferentes tipos de filete. A gente pode fazer um filete de faces, que a gente seleciona as faces e ele cria um filete entre elas. Ou podemos filetar uma face inteira para adquirir um perfil circular. Mas vamos deixar como é que está. E aqui está a nossa peça finalizada. Os filetes, chanfros e ranhuras feitas. E agora a gente vai partir para as próximas aulas. Desenvolver os pistões, as bielas e as outras partes necessárias para terminar aqui o nosso protótipo de motor tridimensional pelo SolidWorks. Essa aqui foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fique livres para perguntar nos comentários do vídeo do YouTube ou no Classroom, e assim que possível vou tentar respondê-los. Até a próxima aula!